A cruz, na verdade, todas as igrejas colocam a cruz como sinônimo de vitória, certo? Eu fui para Israel, comprei uma cruzinha, comprei uma correntinha, coloquei no peito e achei o máximo aquilo. E achei que eu virei o cristão coach, o cristão gospel, maneiro. Símbolo de Davi, já fez isso também, né? Tá rindo, você já deve ter feito isso. Então, assim, a cruz, na verdade, irmãos, deveria ser um sinônimo de vergonha para nós cristãos. Porque naquele madeiro, Jesus foi crucificado por conta do meu pecado, do seu pecado. E se a gente olhar para os nossos pecados, a gente fala, nossa, eu já fiz isso, eu já fui isso. Então, a cruz, ela deveria ser um espelho que reflete de volta para nós mesmos, sabe? Quando a gente olhar para a cruz, em vez de olhar assim, Jesus venceu e tal, você tem que olhar para ele e fazer o que Jesus falou, toma a sua cruz. O que é isso? Vergonha. Cruz é símbolo de vergonha. Por que os romanos fizeram aquilo com ele? Queriam humilhar Jesus. Colocou ele com uma roupa de escarlate, colocou ele com roupa de púrpura. O que significava isso? Nós vamos chegar lá na frente. Escarlate só nobres usavam, né? Então eles faziam aquilo, você não é rei? Vamos botar uma coroa nele, rasgava a cabeça dele e chicotava ele. Depois colocava outra roupa vermelha nele, falava, aí, você não é nobre? Toma aí, e batia nele. Então, a gente precisa olhar a cruz como sinônimo de vergonha. Cristo pega a sua cruz e sai andando por toda Jerusalém até o Gólgota. Até hoje no Monte Caveira ainda tem uma partezinha que dá para a gente perceber que é Monte Caveira. Jesus andou por toda Jerusalém sendo açoitado, cuspido, xingado. O que é isso? É vitória? Não, é símbolo de vergonha. Por isso que Cristo fala, pega as suas vergonhas e me segue. Porque Jesus carregou a vergonha de todos nós. Quando a gente olhar para as vestes sacerdotais, já nós vamos chegar nela, você vai perceber que elas são pesadas, nos ombros e no peito. Jesus carregou, sabe, o peso do mundo inteiro nos seus ombros e no seu peito. Então, irmãos, a gente precisa ter aquele muro que separa o santo do profano que a gente falou. A gente precisa morrer para o nosso velho homem. O que é morrer para o velho homem? Lembra que eu falei que eu ouvi uma ministração no domingo, quando chegava segunda-feira, batia a primeira onda, eu não tinha sustentação, porque eu não tinha a palavra de Deus. Então, qualquer vento de doutrina me levava, qualquer tipo de pecado te leva, qualquer tipo de coisa te atrai para outro lugar e te leva. E você fala, puxa, mas eu louvo tanto a Deus, eu glorifico tanto a Deus, eu sinto a presença de Deus, eu choro, mas não está relacionado a isso. A comunhão com Deus é conhecer a Deus. Então, assim, eu conheci a Rita e o Carlos. Eu não sei o que eles comem, né? Eu até falei para a Vanessa, vamos convidar eles para jantar um dia em casa e tal, mas eu não sei o que eles comem. Eu sei que ela faz uma costela que é maravilhosa, né? Mas eu não sei se ela come carne, de repente ela nem come carne. Como é que eu vou conhecer eles? Andando com eles, conversando com eles, conhecendo mais, perguntando. E como é que você pergunta para o Senhor? Você chega aqui todos os domingos e fala assim, pastor, mas o Senhor quer conhecer você, de andar contigo. Então você precisa ler a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é muito linda quando você começa a ter revelações da palavra de Deus. Você fala, nossa, mas era isso que o Senhor queria dizer? Eu nem tinha percebido isso. E quanto mais fundo você vai indo, como o rio de torrente de águas de Ezequiel, mais profundo você vai indo, Deus vai te dando mais camada de revelação. E aí você começa a se tornar louco pela palavra de Deus. Eu sou maluco pela palavra de Deus, porque quanto mais eu leio, mais revelação Deus me dá. Esses dias eu fui fazer um estudo sobre a oração sacerdotal de Jesus, uma coisa tão simples, gente. Jesus orou, imagina, o Apocalipse inteiro está na oração. Eu comecei a ver Gênesis, eu comecei a ver os profetas, falei, meu Deus, olha o que Jesus está falando aqui. Jesus está falando que, lembra dos 144 mil que nós falamos, você balançou a cabeça? A Bíblia fala que os 144 mil andavam com Jesus por onde quer que ele andasse. Na oração sacerdotal, Jesus fala assim, Pai, eu quero que onde eu esteja, eles estejam comigo. Eles, sabe? Então você começa a perceber, olha, lá no Apocalipse está mostrando que a gente anda por onde ele andar, nós vamos andar. Entendeu? Então assim, você começa a ver tanta coisa, você fala, meu Deus do céu, estou entendendo tudo agora. Então, nós precisamos conhecer o Senhor, né, para adorar o Senhor da forma correta, ok? Vamos lá. Então, aponta para Jesus que é o nosso Cordeiro Pascual. Eu falei aqui do batismo. Uma curiosidade sobre o altar de bronze é o seguinte, ele era feito de madeira de acácia, representando a natureza humana. O que acontece? A madeira de acácia era uma madeira difícil, todas as madeiras eram fáceis de tratar, mas Deus foi pedir logo a madeira de acácia. Então, cara, eles tinham que tratar essa madeira todinha, planar essa madeira, é uma madeira totalmente torta. O que Deus está mostrando, se era a natureza humana? Homem difícil de tratar é o ser humano. Lembra das 2 tábuas da lei? Deus escreveu em pedras. Você vai ler pela Bíblia inteira, Deus fala assim, eu tive que escrever em pedra, porque vocês tinham um coração como de pedra. Foi impossível, né? Deus está 6.000 anos tratando com os homens. Nós estávamos falando isso lá em cima agora, eu e o Carlos. Falei, Deus precisou de 6.000 anos. Ou bichinho complicado,
que é o ser humano. Entendeu? Então, como Deus nos ama, Ele é paciente e longânimo. Aliás, 6.000 anos é muito longânimo. Então, eu falo aqui que o altar ele era feito de madeira de acácia e revestido de bronze. Falei dos 4 chifres. Os 4 chifres representam também autoridade, que apontava para os 4 cantos da terra. Está aqui esses chifres. Em Apocalipse 6:9, mostra o seguinte: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Deixa eu também fazer um parênteses para você poder entender. Quando eu te mostrei a visão do tabernáculo, aqui. Então, nós mostramos esse altar de sacrifício, esse primeiro templo aqui, tá? Esse primeiro objeto. Toda essa parte aqui de fora, do lado de fora, é chamado de átrio externo. Você vai ler alguma coisa em Apocalipse, talvez você não entenda. Quando fala assim, que foi medido o templo, mas Deus falou assim, ó, deixa a parte de fora do átrio e não meça, porque ele foi dado, o anticristo pisar durante 1260 dias, que está falando 3 anos e meio, são os 3 anos e meio da grande tribulação final. A igreja, eu não falei que a igreja vai ser perseguida e vai ser calada, possivelmente as igrejas serão fechadas. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, e a oportunidade que vocês estão tendo, ela é raríssima para os nossos dias, porque eu creio, tá? Eu creio assim que até a igreja da América do Sul vai ser fechada. Oséias 8:10, se não me falha a memória, 8:11, diz o seguinte: vai haver dias em que vai haver uma fome e uma sede muito grande, não só de pão e nem de água, mas de toda a palavra de Deus. O que Deus está dizendo? Não vai ter palavra. Quando as noivas correrem, já viu a parábola das noivas, as 10 noivas? Sim? Quando elas saíram com seu candeeiro cheio de azeite. Umas tinham cheio de azeite e também tinham um potinho com mais azeite. Lembra? Elas tinham um potinho com mais azeite. Quando as outras falaram, não, mas o nosso noivo vem antes da meia-noite. Meia-noite é a parte mais tenebrosa, certo? Da noite. Também aponta para o tempo mais maligno que vai se levantar sobre a terra, que é a grande tribulação. Ela fala, não, o nosso Senhor vai vir antes. Elas não guardam azeite. Azeite como fé e a palavra de Deus. Então, quando elas procurarem a palavra de Deus, não vai ter mais a palavra, não vai ser mais encontrada. Então, é importante a gente estudar isso que nós estamos fazendo aqui hoje, para você ter o quê? Aumentar a sua fé, dobrar a sua quantidade de azeite na sua botija, para que quando chegar os dias maus, você possa sobreviver. Lembra que Cristo falou, se aqueles dias não fossem abreviados, está lá no sermão da montanha, no sermão escatológico de Jesus, em Mateus 24, se aqueles dias não fossem abreviados, nem os escolhidos se salvariam, porque vai ser dias de grande tribulação, ok? Mas na parábola das 10 virgens, nós percebemos o quê? Que 5 delas traziam azeite reserva, só que elas também dormiram. Se você ler na parábola, é engraçado, porque as 10 dormem, e eu não tinha tido esse insight, ou seja, toda a igreja de Cristo vai estar dormindo na última hora, não vai se aperceber, mas ouve-se o grito da meia-noite. Ao grito da meia-noite, lá a palavra grito chama-se Yom Teruah. Yom Teruah era um toque de trombeta que se dava no dia da expiação. Então tocava-se trombeta durante 7 dias para alertar o povo para o dia da expiação, o dia do Yom Kippur. E no último dia tocava o grande chifre de carneiro. O que era isso, Max? Deixa eu explicar para você. Você sabe que em Apocalipse tem o toque das trombetas, né? São 7 trombetas de Deus. Então o que acontece? Tocava-se 7 dias trombetas, falando para o povo, santifica, tira o fermento da sua casa. Estou falando nas sombras, tá? Tira o fermento da sua casa. O que é fermento para nós? Símbolo de pecado. Se santifica. 7 dias vocês precisam se santificar. Lembra dos 7 anos finais da grande tribulação? Das 70 semanas de Daniel. Falta 7 anos finais. É um hiato de tempo e foi jogado agora para a última parte. Isso vai acontecer com nós. Eu acredito que vai ser para os nossos tempos, tá bom? Eu ainda acredito que o arrebatamento da igreja é para os nossos tempos. Mais tardar, creio eu, que seja para o tempo dos nossos filhos. Então, são 7 anos, né? São 7 anos finais. E nós sabemos que no meio desses 7 anos, 3 anos e meio, é quebrado o poder do povo santo, como fala em Daniel 12. O que é quebrado o poder do povo santo? A igreja vai ser calada. A Bíblia fala em Zacarias que o azeite de ouro vai parar de verter. Azeite de ouro é a pregação da mensagem do Evangelho de Cristo. Almas se convertendo, pessoas adorando ao Senhor, sendo igreja, porque eu só sou igreja dentro do corpo. Se eu estou em casa, eu não consigo ser igreja. Nós somos igreja quando nós estamos unidos, juntos. Esse é o símbolo de igreja. Então, o poder do povo santo vai ser quebrado. E a Bíblia fala que vai se estabelecer a abominação desoladora. Tá bom? Então, muita gente acredita que vai construir o 3º templo, que vão oferecer um sacrifício, que a ovelha vermelha já está pronta. Eu respeito muito o entendimento de todos. E vou fazer um outro parênteses aqui para dizer assim, eu respeito a sua linha
teológica. Se você é pré-tribulacionista, acredita que você vai ser arrebatado antes, amém, eu acredito, e posso comer com vocês, pode me chamar para almoçar que eu vou. O pastor Elias é pré-tribulacionista, a gente almoça junto e se diverte junto, tá bom? Então, assim, eu respeito muito a sua visão, mas a igreja estará na última hora sobre a terra, sendo o baluarte da verdade do Senhor, sendo as testemunhas do Senhor, para que o Senhor possa julgar e cobrar o sangue de Cristo dessas pessoas ímpias que não se converterem. Então o Senhor, lembra que eu falei? Deuteronômio 28, por uma testemunha só não vai morrer, mas por 2 ou mais testemunhas vai morrer aquilo que haver de morrer. E o Senhor precisa das suas testemunhas na terra. Então, voltando para as noivas, quando se ouviu o grito da meia-noite, grito significa Yom Teruah, que é toque de trombeta, quando se ouviu o grito da meia-noite, 5 acordou, as outras 5 não acordou. Se você vê, né, são 10, está faltando 2. Aí você vai entender das 7 igrejas da Ásia, que só 2 estão acordadas, Esmirna e Filadélfia. Então você vai completar o 12, que é a plenitude do povo de Deus. Mas isso é tema para um outro estudo. Então o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, Deus conta com a gente para essa última hora. E eu comecei aqui falando hoje que nós somos as sementes que Deus vai usar para mudar a nossa geração. Max, por que você está falando isso? Porque Deus está levantando grupo de pessoas para pregar a palavra de Deus, a verdade. E como que eu vou conseguir pregar a verdade se eu não olhar para o passado? A Bíblia fala que o Antigo Testamento serviu de referência para nós. E eu tinha fechado o Antigo Testamento. A minha Bíblia só existia novo. Tá? 24 anos de cristão, mas pelo menos aí uns 20 anos eu não olhava para o Antigo Testamento. Não olhava. Eu falei, não, isso é sombra. Eu estou na realidade, eu estou na graça. Se eu pecar, eu estou na graça. Se eu fizer errado, eu estou na graça. Meu irmão, eu era um sério candidato ao inferno. Por quê? Porque a salvação vem pela sinergia do Espírito Santo e do homem. O Espírito te mostra, você faz. O Espírito te mostra, você não faz. O Espírito te mostra, você não faz. Aí você vai cobrar o quê de quem? Você sabe o que é certo e errado. Hoje, se eu falar que fazer tal coisa é pecado, você fala, é pecado. Fazer tal coisa é pecado? É. Fazer tal coisa desagrada o Senhor? Não vamos nem falar de pecado, vamos falar de desagradar o Senhor. Você vai falar, mas quem colocou isso na sua mente? Foi a pastora. Não foi a pastora. A Bíblia fala que é o Espírito Santo de Deus que escreve as suas leis morais na nossa mente e no nosso coração. Então nós já sabemos o que é certo e errado. Meu filho pequeno sabe o que é certo e errado. E quem ensinou tudo aquilo para ele? Hoje tudo bem, a gente pode falar que é o YouTube, né? Que o YouTube é uma coisa de louco. Mas assim, você pode pegar uma criancinha pequenininha, ela tem muito cuidado com algumas coisas. Por quê? Já está sendo implantado dentro da mente e do coração dela, através de nós que somos as testemunhas, os pais, né? As testemunhas dentro de casa. Então é isso que eu queria dividir com vocês. Bom, vamos passar para cá, deixa eu ver. Tá. O muro que separava, nós estávamos aqui, né? Isso. Eu falei da metonímia para vocês, falei do altar de sacrifício. Vou voltar aqui. Tá. Foi por isso que eu entrei no Apocalipse, né? Que eu fui falar que, na parte do Apocalipse 21, que não era para medir o pátio. Bom, vamos lá. Passando aqui, então, por essa parte aqui, que era o altar de sacrifício, né? Aqui se cortava os animais, aqui botava, tá vendo? O sacerdote está botando a mão na cabeça do animal, confessando o pecado para poder degolar o animal aqui, para depois queimar o animal aqui. Aqui agora é a pia de bronze, que é importantíssimo para a gente a pia de bronze, tá? Vamos lá. Depois do sacrifício vem a pia de bronze com água, que era a representação da purificação. Na antiga aliança, era para a purificação da pessoa que ia entrar no local santo. O sacerdote precisava se lavar, tá vendo aqui, ó? Ele tinha que lavar os seus pés e as suas mãos para poder adentrar a tenda, um lugar santo, ok? Na nova aliança, Paulo escreveu sobre isso em Romanos 2, 28 e 29, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circunciso o que é exteriormente na carne. Trazendo isso a nós, Deus criou um povo que se chama pelo seu nome e agora é circuncidado no coração pelo Espírito Santo, ou seja, o coração obediente, receptivo e justo. Agora eu vou trazer para você o significado mais prático. A pia é fundamental para a vida do cristão, ela aponta para a purificação diária. A palavra do Senhor é quem nos limpa dia a dia. Veja a importância de ler a palavra de Deus diariamente. Ela é lâmpada para os nossos pés nesse mundo de escuridão. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Jesus disse isso em João 15:3. Olha o que o salmista fala. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, entenda que você precisa estudar as Escrituras e não conheça o Senhor somente de ouvir o seu irmão falar. Leia, medite, o Espírito Santo do Senhor vai falar com você. Somente pela palavra somos curados, transformados, recebemos conversão ou metanoia. Metanoia é mudança de pensamento, de comportamento,
tá? Está ligada a arrependimento. Então, arrependimento, quando a pessoa fala assim, eu estou arrependido, né? Eu quero me converter. A palavra conversão vem de metanoia, que é mudar o seu pensamento, mas mudar o seu comportamento também. Tá bom? Tem muitas pessoas que falam que são convertidas, mas não mudam os seus comportamentos. Então, não tem uma conversão ainda, ok? Nós sabemos que a atitude de aceitar o Senhor Jesus Cristo, ou reconhecer Ele como nosso Senhor e Salvador, Ele é um ato, tá bom? Mas a gente sabe que transformação é um processo. Então, tem muitas pessoas que levam muito tempo para deixar de fazer muitas coisas que faziam, né? Por isso que eu falo que Deus é longânimo. Lavagem dos pés e mãos, que os sacerdotes faziam. Então, os sacerdotes precisavam lavar os seus pés e as suas mãos antes de entrar no lugar santo. Isso aponta para nós. Para entrarmos na presença de Deus, precisamos ter mãos e pés santos. Devemos andar nos caminhos de santidade e as obras de nossas mãos devem ser santas. Seja santo o levantar das vossas mãos. 1 Timóteo 2,8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar levantando mãos santas, sem ira e nem animosidade. Então, na antiga aliança, irmãos, eles lavavam os pés e as mãos, tá? Simbolizando o quê? A santidade. Eu estou me purificando para entrar no santo. Não era o santo dos santos, era somente o santo, ok? Esse aqui, ó, que está vestido de branco, é um sacerdote. O sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava no santo dos santos, que é um local mais à frente, ok? Quem lembra aqui de Jesus fazendo a lavagem dos pés dos discípulos, antes de ser crucificado? Ele lava os pés. Ele está simbolizando algo ali. E aí, Pedro era impulsivo, né? Possivelmente era meio Max, assim, meio pilhado. Ele fala, não, o senhor não vai lavar meu pé. Eu vou lavar o pé do senhor e tal. Jesus fala assim, Pedro, o que eu faço agora você não vai entender. Mais para frente você vai entender. Se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala, então lava tudo. Lava tudo já. Jesus fala, não, eu só tenho que lavar o seu pé. Ou seja, Jesus estava querendo mostrar algo para eles. Está mostrando dos pés santos. Jesus fala, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, por que precisava limpar os pés deles? Exatamente por isso, para que os seus caminhos sejam santos. Jesus está apontando que Ele é o único caminho. Então, nós precisamos saber por onde nós andamos, o que nós fazemos. Precisamos corrigir o nosso trajeto sempre, mantendo pés e mãos limpas. Exatamente porque o pé te leva para algum lugar, bom ou ruim, ok? E a mão é a mesma coisa, questão de atitude. O que você vai oferecer ao Senhor? Qual a oferta que você vai oferecer ao Senhor? Como que está a sua vida na presença de Deus? Então, seus pés e as suas mãos precisam estar santificados, tá bom? Então, eu te mostrei sombra e realidade também. A mesa dos pães. Do lado direito ficava a mesa dos pães asmos, feitas de madeira de acácia e revestida de ouro. Representava a natureza humana, revestida pela natureza divina. Então, ela ficava no local santo e deveriam ser untados com azeite. Esses pães que ficavam sobre a mesa precisavam receber azeite deitado em cima deles todos os dias. Na antiga aliança, representava que o maná que Deus deu de comer ao povo no deserto. Eram colocados 2 pães em 2 pilhas. Então, aqui, ó, a representação do maná, né? do pão. Né? As 12 tribos estão representadas nos 12 pães. Mas você pode ver que são 2 pilhas de 2 pães, tá? Isso está apontando para as 2 casas de Israel, que são judeus e gentios. Simplesmente assim, ok? Deixa eu contar rapidinho uma história, porque eu acho que isso vai ser importante. Lembra que eu falei dos adicionais? Quem topava receber um pouquinho de adicional? Então, eu já vou saltar aqui para frente, só para mostrar aqui para vocês. Olha só. Então, esses aqui são os adicionais do estudo. Se você entender os mistérios das 2 testemunhas, está vendo? Ó, nós temos o sol e a lua. Engraçado que nós temos 12 horas de sol e 12 horas de escuridão, né? O que significa 12? As 12 tribos, os 12 apóstolos. Então, Deus tem os seus tempos determinados. O Senhor separou em sol e lua. Aqui, nós podemos ver as 2 tábuas do testemunho. São 2 tábuas do testemunho. Então, elas são o quê? Testemunhas de Deus, ok? Josué e Caleb, as 2 testemunhas do Senhor. A mesa com 12 pães, 6 para cada lado, 2 montes, 2 ungidos do Senhor. Olha lá, na tampa da arca, os 2 querubins na tampa da arca, guardando a glória de Deus. Olha só. É obrigação nossa guardar a santidade de Deus. Nós vamos chegar na parte do propiciatório e você vai ver a importância dos querubins. E você vai falar assim, são anjos que guardam a santidade de Deus. Não. Aponta para a gente. Somos nós os responsáveis de guardar a santidade do Senhor, ok? Vamos lá? Olha só, em Ezequiel ele mostra 2 varas. Ele fala assim, Ezequiel, pega as 2 varas e profetiza novamente para todas as tribos que eu vou unir eles novamente, ok? Já vou contar essa história para vocês rapidinho.
Lá em Zacarias 4, o candelabro de ouro e as 2 oliveiras. Zacarias tem uma imagem que ele vê um candelabro e 2 oliveiras. As 2 oliveiras estão vertendo azeite para o candelabro que verte azeite para esse pote que verte azeite para o candelabro. Aí ele não entende. Deus fala, vou te contar. São esses os 2 ungidos, as 2 oliveiras que assistem diante do Senhor. 2 oliveiras que assistem diante do Senhor. Olha só, sempre 2, ok? Então são os 2 ungidos na minha presença. Quem são os 2 ungidos? Já vamos chegar lá. Antiga e nova aliança, eu já falei. Olha o que Cristo falou, vocês são as minhas testemunhas. Depois ele fala, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Certo? O cumprimento da profecia de Ezequiel 37 é na cruz do Calvário. Ele fala, novamente, eu vou unir judeus e gentios num único povo. Pega as 2 varas, segura aí, e mostra que eu vou unir as 2 casas de Israel de novo. Olha só, Judá e Efraim. Você vê que Efraim significa duplamente próspero, então é uma vara maior do que Judá, que é uma vara menor. Já vou contar essa história já, segura aí. E olha só, Jesus fala, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não entendia por que Jesus falava isso, né? Falei, que estranho, né? Até porque eu sempre imaginei que Israel, judeu, israelita, judeu e hebreu é a mesma coisa. E mas não é. Mas eu vou explicar por que não é também, tá joia? Olha só, Jesus é a pedra angular. O que é pedra angular? Já ouviu falar pedra de esquina? Sim. Por que é pedra de esquina? Ele pega a parede norte com a parede de sul, só uma pedra que une as 2 paredes. Então você vai em Jerusalém, tem aquelas portas antigas. E o que segurava aquelas portas? Uma pedra angular. É ela que fazia a junção de norte e sul. Quando fala pedra de esquina, que os construtores rejeitaram, é isso aqui. Você ia levantar uma parede, quando fazia a curva, a gente enche de coluna, certo? Aqui nós chamamos coluna. Lá eles chamam de pedra de esquina. Jesus é a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Então a gente começa a entender muita coisa que a gente não sabia. E olha só, Jesus no meio de 2 testemunhas, judeus e gentios. Por quê? O que ele falou? Se você é o filho de Deus, olha só os judeus, você não é o Messias. Nós não queremos saber de você. O Messias vai vir num alazão, um cavalo branco, ele vai sentar no trono de Davi e tal. Jesus veio montado num jumentinho, para se cumprir Isaías. E eles não entendiam. E eles falam, você não é o nosso Deus. Se você é Deus, desce daí, salva você e salva a gente. Foi esse cara aqui, né? Esse ladrão aqui. Agora olha o outro. Não, a gente fez tudo para estar aqui, mas você não fez nada para estar aqui. Então, quando o Senhor entrar no seu reino, lembra de mim, quando você entrar no seu reino, Jesus fala o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é isso? Então, por que eu estou mostrando todas essas coincidências, que não tem nada de coincidência nisso? Deus tem um plano divino para abençoar todas as famílias da terra. E como o Senhor faz isso? Através dos seus 2 ungidos, as 2 casas de Israel.